Graça e paz, povo lindo, povo abençoado, depois de um louvor tremendo, depois dessa mensagem cantada, nós vamos entrar na palavra de Deus. Quero aqui dar uma boa noite a todos vocês que estão aí assistindo aí a Fonte de Sabedoria e Graça nessa live, neste momento. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa ser tremendo nesta noite, que Deus possa falar forte ao nosso coração, que Deus nessa noite possa derramar a sua graça mais um pouco ainda em nossas vidas, e que nessa noite Deus possa estar muito nítido na sua vida, assim como o Ed trouxe aí o testemunho, quando ele realmente teve aí a presença de Deus real na sua vida, porque o Deus a qual nós servimos é um Deus real, um Deus todo-poderoso. Amém? Sem muita demora, sem muita delonga, vamos entrar na palavra de Deus, que Deus nessa noite possa tocar no teu coração. Tem como título da mensagem nesta noite, Deus de serviço ou Deus de relacionamento? Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Deus de serviço ou Deus de relacionamento? Por quê? Para que nós possamos estar contextualizados, para que possamos estar no texto, para que possamos estar vivendo a realidade, para podermos entender a realidade do que está acontecendo com a igreja. Diante dessa pandemia, diante dessa crise, diante dessas coisas, as igrejas elas não podem estar com as suas portas abertas, algumas estão, outras não. E observamos que quando a igreja estava com as portas abertas, às vezes as igrejas elas estavam focadas numa questão de serviço só, resultado, e esquecendo de termos uma vida de relacionamento com Deus. Então nessa noite eu quero ministrar na palavra de Deus sobre isso. Deus ao qual nós servimos é um Deus de serviço ou é um Deus de relacionamento? E com isso vai trazer para nós bênçãos, benefícios. E aí nós vamos aprender com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, qual é o segredo de nós recebermos a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa conquista. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia numa passagem muito conhecida, muito famosa. Abre a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo de número 10. Lucas, hoje eu estou pregando em pé, hein? Quem é aí? Hoje acho que eu vou ser pentecostal hoje, hein? Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso, com o tema da mensagem, Deus de serviço ou Deus de relacionamento? Dependendo da qual você está buscando, dependendo da qual você está servindo, você vai ter uma resposta, você vai ter um resultado. Mas eu quero já te adiantar nessa noite, busca o Deus de relacionamento, busca um Deus a qual você se relaciona com Ele. Vou explicar aqui para você. A palavra do Senhor diz em Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso de número 38, diz assim a palavra poderosa, santa e maravilhosa do Senhor. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e muito serviço. Aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que ela me ajude. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Amém? Deus de serviço ou Deus de relacionamento? Aqui tem uma história que conta quando Jesus entra na casa desses amigos, Marta, Maria e Lázaro. Jesus chega na casa dele, estava acostumado já a chegar na casa dele, já estava acostumado a ter esse relacionamento desse amigo. E aí, na cultura judaica, quando se chega, as mulheres, elas servem, elas não ficam na sala, quem fica é os homens, as mulheres ficam na cozinha, elas só vão na sala somente para servir. Está Jesus na casa de Marta e Maria,
E ao recebê-lo, e de repente, Maria, ela quebra o protocolo. A Maria, ela deixa de estar servindo e começa a estar nos pés de Jesus para ter um relacionamento com ele. Interessante, amado, que qual é a importância desse texto, dessa narrativa, dessa história? Está na Bíblia. Tem algo, tem um ensinamento. Tudo que está na Bíblia serve para nós nos ensinarmos. Serve para nós nos orientarmos. Não basta termos Jesus na nossa casa, mas nós temos que fazer a coisa certa. Nós temos que fazer a maneira certa. E aí, essa passagem nos ensina que não basta sermos amigos de Jesus. Nos ensina, não basta que Jesus esteja na nossa casa, mas precisamos fazer a coisa certa. Precisamos enxergar a maneira certa, a maneira correta de fazer. E aí está lá, Jesus entra. E Marta, ela senta nos pés de Jesus e Jesus começa a ministrar. A Bíblia não diz o que, mas Jesus começa a falar sobre a palavra de Deus. Está lá Maria, Marta preocupada, aí corre de um lado, corre para o outro. E aí, num certo momento da correria, um certo momento dos afazeres, Marta, ela percebe que ela está sozinha no serviço. Marta percebe que o que ela está fazendo está trazendo cansaço, está trazendo fadiga, está trazendo algo para a vida dela que está incomodando. E Maria está sentada ouvindo a voz do Senhor. E aí de repente Marta se sente incomodada. Quem sabe você também está assim, cansada, fadigado com tantas coisas para fazer. Te ensinam, te falam muitas coisas para realizar. Faz isso, faz aquilo, sobe disso, sobe aquilo. Vem para cá, faz lá, isso aqui, pega sal, pega vento, pega sabonete, pega aquilo outro. E aí você está cansado de tanto servir e não ver resultado nenhum. Quem sabe você está se sentindo assim, se sentindo uma pessoa que não está vendo resultado nenhum. Mas por quê? Porque você está enxergando um Deus de serviço. Você não está enxergando um Deus de graça. Um Deus da graça, um Deus que nos dá sem a gente trabalhar. Um Deus que nos dá sem a gente fazer nada. Simplesmente estarmos nos relacionando com Ele. Então esse texto, essa passagem nos ensina que nós temos que escolher a melhor parte. Não estou dizendo que nós não temos o serviço, mas está dizendo entre o serviço e o relacionamento é melhor. E aí Marta lá preocupada, Marta do correr de um lado, correr do outro, e chega até Jesus, e chega com toda a certeza, chega com toda a convicção, porque Marta não ia chegar até Jesus indo como não tivesse direito. O que Marta estava solicitando, algo que era de direito, algo que era uma obrigação de Maria estar servindo. Muitas vezes as pessoas estão dizendo para você tem que fazer. Mas certo momento da nossa vida que nós temos que parar um pouco do serviço e nos preocuparmos mais com o relacionamento. Por isso que eu creio que essa pandemia veio para a igreja voltar ao princípio, ao relacionamento. Porque nós estávamos muito atarefados, nós estávamos muito à base de serviço, preocupados com o culto, preocupados com isso na igreja, faz isso na igreja, e corre para cá, corre para lá, levanta oferta, faz campanha, faz festa, faz isso, faz aquilo, tem evento daquilo outro, e as pessoas muito no serviço e pouco relacionamento com Deus. E de repente vem essa pandemia, festas de igrejas. Aí acaba as coisas de campanha, acaba as coisas de evento, acaba as coisas, aí fica somente o quê? No relacionamento. É por isso que eu vim aqui hoje como profeta de Deus para dizer para você nesta noite: Deus está procurando um povo que se relaciona com Ele mais do que serviço, porque Ele é nosso Pai. Aleluia! Qual é o Deus que você está servindo? Qual é o Deus que você está buscando? Deus de serviço ou Deus de relacionamento? Interessante, aqui eu não quero me aprofundar muito teologicamente, mas interessante que essa narrativa dá nomes. E a Bíblia dificilmente dá nomes para a mulher. Mas aqui dá.
fala de Marta e Maria não fala de Lázaro. Por quê? Porque a ênfase desse texto está no questão de serviço ou relacionamento. Porque se coloca Lázaro, é óbvio que Lázaro não ia fazer o serviço, porque não era da função dele. A função de Lázaro era ser anfitrião. A função de Lázaro era realmente receber Jesus na sala, sentar no chão, como era de costume, e as mulheres vinham e servia, e ali Jesus conversava com os homens e as mulheres da cozinha ouvia, ou de longe ouvia, ou do lado de fora ouvia, mas não ficava no mesmo ambiente. O interessante é que o texto diz que Maria quebra, que eu vou repetir de novo, o protocolo. O interessante é que Lázaro não entra nessa história, Lázaro não é citado nessa história. Por quê? Porque a ênfase desse texto está dizendo relacionamento ou serviço. Não está dizendo que não pode ter serviço, mas a ênfase maior de mim e de você e de nós é o relacionamento. E muitas vezes para nós o mais fácil é o serviço. Porque o relacionamento gera algo que nós temos que esperar. Serviço é algo que nós temos que fazer, corre de um lado, corre para o outro, e aí vamos a buscar um resultado, porque enquanto nós estamos no serviço, nós queremos ver o quê? Resultado. E Marta estava com preocupação disso, resultados. Jesus tem que ser bem recebido, Jesus tem que ser honrado, Jesus tem que ser quisto, Jesus tem que ser ali a pessoa mais importante. Por isso que a preocupação de Marta estava no servir. A preocupação de Marta era honrar a Jesus, a preocupação de Marta era glorificar, a preocupação de Marta era que Jesus se sentisse bem, a preocupação de Marta era que Jesus olhasse para ela dizendo: bem-aventuradas és tu, porque está me servindo, porque a palavra do Senhor diz que a melhor coisa é servir. Porque o maior no reino de Deus é o que serve. Marta não estava errada. E aí onde vem o questionamento, aonde vem a questão do... Então por que Jesus dá uma orientação para Marta e não para Maria? Por isso que às vezes a gente pega o texto e muitas vezes não entende o contexto, e aí falamos muito que Marta ela estava fadigada, Marta, está preocupada, está ansiosa com tantas coisas, uma coisa é só necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e a gente dá muita ênfase a isso. Na realidade, Marta não estava errada. Na realidade é que não era o momento. Na realidade, não era a questão de que há momentos de servir, mas há momentos de parar e observar que o serviço está nos prejudicando. Está nos tirando da comunhão. Está nos tirando da orientação. Está nos tirando do relacionamento. Observe-se que Jesus poderia ter dito, dizendo para Marta, por favor, não precisa servir não, senta aqui. Senta aqui e deixa isso para lá, e eu quero conversar com você. Jesus não falou nada, porque era da obrigação. Mas Jesus, como sabedor de todas as coisas, queria ensinar algo para Marta. E algo para nós nessa noite. Que muitas vezes nós somos preocupados, e com razão, de adorar a Deus. Com razão de servir a Deus. Com razão de dar a nós o melhor para Deus. Mas quando isso começa a ser algo pesado, quando isso começa a ser algo cansativo, quando isso, ler a Bíblia, ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, começa a ser algo cansativo para você, para.
O que está faltando é um relacionamento com Deus. Então Jesus, ele chama Maria, chama melhor Marta, e dá essa orientação para ela. Traz essa orientação dizendo: Maria, Marta, por que estás afadigada e ansiosa com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte. E ali observa-se que não está dizendo que Maria escolheu a coisa certa, mas escolheu a melhor parte, porque a parte de servir também é bom, mas o relacionamento é melhor. Então qual é o segredo, pastor, da que eu possa ter uma vida abençoada? Qual é o segredo, pastor, para que Deus possa me abençoar? Qual é o segredo, pastor? O que eu tenho que fazer para que Deus possa derramar unção sobre a minha vida? Ei, meu irmão, se relaciona com Ele. É só isso. Por quê? Porque nós estamos no tempo da graça. E graça, o que quer dizer graça? Quer dizer algo imerecido. Nós não merecemos. O que nós recebemos é o que Jesus fez por nós. Então qual é a coisa que Ele quer? Se Ele já fez por nós, a única coisa que Ele quer é que nós nos relacionemos com Ele. E na relação vem aquilo que nós precisamos. E na relação vem aquilo que nós necessitamos. Por quê, meu querido? Porque quando nós nos relacionamos com Deus, Deus, Ele transforma angústia em alegria. Oh, aleluia! Vou repetir mais uma vez. Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós damos prioridade ao relacionamento com Deus, Deus transforma a angústia em alegria. Me prova isso na Bíblia, pastor. Ana, mãe de Samuel. Todo ano, Ana ia para o templo adorar a Deus e ia servir. O seu marido ia oferecer sacrifício. Ana ia angustiada. Ana ia triste. Ana ia com o coração amargurado. Por quê? Porque a sua concorrente era fértil, tinha filhos e ela não. Porque Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Naquela época podia, hoje não, hein? E aí Penina zombava de Ana, que Ana era estéril. E no tempo, lá no tempo antigo, Velho Testamento, mulher estéril era mulher debaixo de maldição, que Deus proibia, que Deus amaldiçoava o ventre, então não poderia ter filho. Então imagina esta mulher, angustiada. Essa mulher todo ano subia, o seu marido todo ano ia lá servir a Deus. Mas um belo ano ela fez diferente. Um belo ano ela fez de maneira diferente. Ela não foi para servir, mas foi para se relacionar com Deus. Me prova isso na Bíblia, pastor. Ana não estava lá: você é Deus, eu estou te servindo, eu estou te fazendo, Deus, eu estou oferecendo, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Ela estava servindo a Deus para que Deus pudesse dar um filho, mas quando ela buscou um relacionamento com Deus, Deus transformou a angústia dela em alegria. Como? Ana disse assim para Deus: se o Senhor me der um filho, eu prometo que eu dou ele para o Senhor. Ele é seu. Quando ela disse isso, vem o sacerdote ali. A princípio não entendeu, chamou ela embriagada. E ela disse: não, Senhor, não estou embriagada, eu estou com angústia. Mas essa mulher fez um voto de relacionamento com Deus. Até então essa mulher estava indo para o templo em questão de servir a Deus. Somente em servir a Deus, e o resultado não vinha. E a mulher ia lá, o seu marido oferecia sacrifício. A Bíblia diz que ele oferecia em dobro para ela. Mas nada acontecia. Mas quando essa mulher entendeu, pelo Espírito Santo de Deus, que o relacionamento é melhor do que o serviço, Deus transforma a angústia em alegria.
Por quê? Porque muitas vezes nós vamos nos frustrar com os nossos serviços. Como Marta estava ficando frustrada com o seu serviço. Tão frustrada que estava culpando a sua irmã por não servir com excelência. Tão culpada por isso que ela foi chateada. Não te importa de ela me ajudar, porque o que eu estou fazendo não está fazendo por excelência. Eu tenho que fazer por excelência, eu tenho que fazer o melhor. E Jesus não está preocupado com o seu melhor, Jesus está preocupado com o seu relacionamento com Ele. Porque o seu relacionamento com Ele vai fazer um serviço melhor. Não é um serviço que traz um relacionamento, é um relacionamento que traz um serviço por excelência. Nós invertemos os valores. Por isso que Deus disse para Samuel, Samuel, a melhor coisa é obedecer do que sacrificar, a melhor coisa é se relacionar do que o serviço. Primeiramente vem o relacionamento, depois vem o serviço. E hoje nós invertemos isso. E voltando aqui para a história de Ana. E aí o profeta Eli diz para ela, seja feita conforme o seu pedido, Deus ouviu a sua oração. Interessante, será que Deus não tinha ouvido antes? Por que Deus só ouviu naquele momento? É porque Deus queria dessa mulher um relacionamento. E desse relacionamento viria um profeta chamado Samuel, que iria colocar a casa em ordem. Sabe por quê? Porque a casa de Eli já não tinha mais relacionamento, só tinha serviço. Eita Deus! Deus queria alguém para relacionar com Ele. Deus estava procurando alguém para se relacionar com Ele. E aí houve essa mulher com a oportunidade, ela disse, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar a Deus. Aí achei alguém, um canal, a qual eu posso trazer a minha casa de volta para o relacionamento, mais do que o sacrifício, porque na casa de Eli só tinha sacrifício e não tinha relacionamento. Deus está procurando relacionamento. Tanto que quando Samuel nasceu, foi entregue na casa de Eli. E ali, fazia tempo que Eli não ouvia a voz de Deus. Em um certo momento, Deus chega para esse jovem Samuel e diz, Samuel. Aí Samuel levanta correndo na noite, corre para ele porque Samuel ainda não tinha relacionamento, mas já trabalhava. Já servia a Deus, mas não tinha relacionamento. Já fazia o serviço no templo, mas não tinha relacionamento. O relacionamento que ele tinha era com Eli, por isso que quando ele ouviu a voz, ele correu para quem? Para o sacerdote Eli. Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã, ouvinte. Está falando com você, o que Deus quer de você não é o teu serviço, o que Deus quer de você é um relacionamento com você. Então para se dizer que você não pode, que você não consegue, que não dá. Trabalhar na sua vida, diga para ele, Senhor, eu quero me relacionar, então tira tudo de mim, o que me impede de se relacionar, seja bebida, seja droga, seja cigarro, seja qualquer outra coisa, mulher, homem, seja qualquer outra coisa, diga para ele, Senhor, eu quero me relacionar contigo, então tira isso de mim, aí você vai ver que Deus vai entrar com provisão na sua vida, você vai ver a graça de Deus na sua vida. Porque eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer isso. E para você também ser boca de Deus para anunciar isso. Que Deus quer relacionamento. Porque na casa de Eli perdeu-se o relacionamento. Na casa de Eli só tinha sacrifício. E quando essa mulher disse, eu vou dar, Deus transforma
a angústia dessa mulher em alegria. Uma mulher que era estéril, não poderia ter filho, ela teve 5. Sabe por quê? Porque ela se preocupou com a casa de Deus. Porque a casa de Deus não tinha mais relacionamento. A casa de Deus tinha somente sacrifício. Quem sabe, na sua casa, só tenha sacrifício. Perdeu-se a sensibilidade do relacionamento. Mas Deus, nessa noite, quer transformar a nossa angústia em alegria. Trazemos de volta essa alegria, porque a Bíblia diz que deixa-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. A paz de Deus no nosso coração é quando nós temos um relacionamento com Ele. Por isso que o tema da mensagem é Deus de serviço ou Deus de relacionamento. E não somente isso. Quando nós damos a ênfase para o Deus do relacionamento, Ele só nos transforma a angústia em alegria, como vergonha em vitória. Quem sabe você está vivendo uma injustiça. Quem sabe você está vivendo uma perseguição. Quem sabe as coisas que Deus prometeu na sua vida parece que não vai se cumprir. Parece que as coisas não vão se realizar. E aí você olha para você e aí você vê e diz assim, poxa, o que eu fiz de errado? Eu estou fazendo a coisa certa, eu estou servindo a Deus, eu estou buscando, eu estou fazendo. Mas aí esse momento, esse período não é para você servir, mas é para você se relacionar. Essa luta, essa coisa, essa tribulação, essa falta de honra na sua vida, é que Deus está te chamando para uma vida de relacionamento. Você não entendeu, você continua se sacrificando, continua fazendo o serviço, está fadigado, está preocupado com tantas coisas. Uma coisa só é necessária hoje na sua vida: relacionamento. Porque Deus transforma a desonra, a derrota, aparentemente em vitória. Por quê? Porque optou por um relacionamento. Não optou por serviço. Provo isso. José, um jovem que tinha promessa, um jovem que Deus deu um sonho para ele, queria governar. Que deu um sonho para ele, queria ser cabeça e não cauda. Quem sabe Deus também falou isso para você. Que você não ia ser, dá licença um pouquinho mais, beber um pouco de água aqui. Que Deus falou para você que você ia ser cabeça e não cauda. Deus falou para você que ia te transformar, que Deus falou para você que ia te dar vitória, mas parece que essas coisas não estão acontecendo. Pelo contrário, você está perdendo um monte de coisa. Mas escute o que eu estou dizendo. É o momento não do serviço. É o momento do relacionamento. Escute. Está lá José, servindo a Deus. E de repente, seus irmãos com inveja, joga ele num poço. E aí daí do poço foi traído pelos seus irmãos. José optou por um relacionamento do que pelo serviço. E aí esse homem vai ser vendido como escravo. E na condição de escravo ele opta pelo não serviço, mas ele opta pelo relacionamento, porque ele chega na casa de Potifar, e na casa de Potifar, pelo serviço dele, pelo aquilo que ele estava fazendo, ele se destacou, ele se tornou o chefe dos empregados, ele se tornou o escravo mor, ele se tornou alguém importante. Ele dizia assim, olha, tudo isso aqui, tudo que é meu é seu, você pode tomar conta, só não na minha esposa. Mas o diabo, ele sabe a nossa fraqueza.
O diabo sabe que você tem promessa. Ele vai procurar atrapalhar. E aonde José estava se destacando? Serviço. E o que aconteceu? Aquela mulher chama José para a cama. Deita-te comigo. Imagina. Poxa, se eu deito com a mulher do meu patrão, eu vou ter mais regalinho ainda. Eu vou ter mais moral ainda. Eu vou ter mais coisa ainda. Mas ele não optou pelo serviço. Ele optou pelo relacionamento. O que aconteceu? Todo aquele serviço que ele tinha por excelência, que ele era honrado. Sabe onde ele foi parar? Na cadeia. Porque ele optou pelo relacionamento e não pelo serviço. Por isso que é difícil uma vida de relacionamento com Deus, porque muitas vezes vai nos levar a lugares que nós não queremos ir. Muitas vezes vai nos deixar em uma situação a qual nós não queremos estar. Muitas vezes nós vamos questionar: Deus, eu estou te servindo aonde eu estou. Mas a questão não é isso. A questão não é o serviço, a questão é o relacionamento. Porque quando você está por relacionamento, não importa onde você esteja, Deus estará contigo para te honrar. Ele transforma a derrota em vitória. Mas se você está por Deus, por serviço, vai chegar um momento da sua vida que você não terá forças para oferecer nada para Deus. Vai ter momento que você não vai conseguir nem orar. Está lá José. Optou pelo relacionamento. Foi para onde? Na cadeia. E na cadeia o José se destaca por quê? Serviço. O carcereiro vai lá e dá a chave do cárcere por preço. Já pensou uma coisa dessa? Por quê? Porque José era uma pessoa de excelência de serviço. É onde Deus ia colocar José? Para governar. Serviço. Mas um bom governo não é o quanto você faz, é o quanto você se relaciona com Deus. Deus estava ensinando José, mostrando para José que se ele se dedicasse somente ao serviço, o serviço poderia afundar, o serviço poderia destruí-lo. Mas se ele optasse pelo relacionamento, mais do que o serviço, não importa onde ele está, não importa onde ele estava, não importa onde ele ia, ele sempre iria se destacar. E José ficou 3 anos preso. Mais um dia. Deixa eu beber aqui um pouco de água aqui, minha esposa. E chegar mais próximo aqui de você. Entrar aí, vamos aí. Sabe, ô cunhado, sabe o que fez José sair da cadeia? Não foi um serviço. Foi que um rei teve um sonho. E ninguém dos seus mágicos, ninguém dos seus deuses poderia revelar o sonho de Nabucodonosor. Olha que nome bonito do rei. Nabucodonosor teve um sonho. Sabe como José saiu da cadeia? Saiu da cadeia porque ele tinha relacionamento com Deus. E aí o copeiro ouviu assim: eu sei, tem alguém lá na cadeia que tem uma intimidade, que tem um dom da revelação, que pode, ó rei, decifrar esses seus sonhos de 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E aí o rei manda chama este homem. E aí chama esse homem. José veio desprezado pela família, escravo, caluniado, esquecido. Mas quem tem relacionamento com Deus, Deus transforma a derrota em honra. Deus tira do cárcere e coloca no palácio. O que tirou José da cadeia foi o relacionamento com Deus. Não foi o serviço. Não foi o bom comportamento dele no presídio.
Não foi o bom comportamento dele na cadeia. Não foi o bom comportamento dele que chamou a atenção do rei, mas foi o propósito de ter uma intimidade com Deus. Ele foi lembrado quando ele teve um sonho, quando o copeiro e o padeiro teve um sonho, e José interpretou. E aí um morreu, o outro foi livre, e aí José disse assim, ó, lembra-te de mim. E o copeiro esqueceu de José. Por que esqueceu? Porque quando José disse isso, disse no intuito de serviço. Lembra-te de mim que eu estou aqui injustiçado. Deus te livra. Não é porque você merece. Deus te livra. É porque você tem um relacionamento com Deus. Aprenda isso, por favor. Eu não estou aqui para massagear o seu ego. Eu não estou aqui para trazer palavra motivacional porque eu não sou psicólogo, eu não sou, como é que os caras, coach, agora a onda de coach. Eu não sou coach para trazer palestra, para você ser motivacional, vamos lá, não. Eu estou trazendo uma palavra que vem do céu. Eu estou trazendo uma palavra, não é somente uma palavra de conhecimento, mas uma palavra a qual vai nos tirar da angústia, vai nos tirar da derrota, vai nos tirar da preocupação da vida, que estamos preocupados. Hoje somos uma geração preocupada, é o que vai acontecer, é isso, é aquilo, é praga de gafanhoto, é tufão, é furacão, é a fome, é o desemprego, é a doença, é a praga, já está vindo mais uma praga aí, suína, é mais isso, é mais aquilo, mas tudo isso, Deus está nos chamando para um relacionamento. A maioria das pregações agora é a volta de Jesus, é Apocalipse todo. Nunca vi uma geração agora interessada por Apocalipse, por o arrebatamento. Por quê? Porque Deus está chamando para um relacionamento. E Deus está mostrando que a melhor coisa, que vai ter um momento da nossa vida, que nós vamos ter que escolher serviço ou relacionamento. E no momento de angústia é relacionamento. É dizer, Senhor, não é o que eu quero, mas o que é melhor para o nosso relacionamento. Aí Jesus dá Ana dá um filho. Para José não é um serviço, porque onde José colocava a mão, ele prosperava o serviço. Mas José foi conhecido por uma vida de relacionamento com Deus. Quando ele trouxe a revelação do sonho de Nabucodonosor. Aí sim, Nabucodonosor coloca José como governador para fazer o serviço. Porque a coisa melhor é o relacionamento do que o serviço. E a terceira e última para terminar. Primeiro, quando nós optamos por uma vida de relacionamento, diante da angústia, ele transforma em alegria. Quando nós optamos por uma vida de relacionamento, diante da derrota, ele transforma em vitória. Tem um maior exemplo. Paulo e Silas na prisão. O que abriu o cárcere? É porque eles tinham direito? Não, relacionamento. E por último, quando nós optamos por uma vida de relacionamento, ele transforma a morte em vida. Ele transforma aquilo que parece morte, aquilo que parece fracasso, aquilo que parece que não tem mais saída, ele transforma em lugar de vitória, lugar de conquista, lugar de honra. E prova isso na Bíblia. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, Azarias e Misael. E Ananias.
4 jovens que optaram por relacionamento e não serviço. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, o rei disse, aquele que não se curvar à estátua, aquele que não optar pelo serviço. É Faraó ou é Nabucodonosor? Tá todo mundo colocando aqui Faraó. Ok. O rei. Ou era Nabucodonosor ou Faraó? Porque tá todo mundo colocando aqui, corrigindo toda hora se é Faraó. Do que? É Faraó, velho. Me desculpa aí. Nabucodonosor é de Daniel. Obrigado, irmão. Quer dizer que vocês estão assistindo a live. É isso aí. Show. É que a gente fica tão empolgado, como diz o Ed. A gente fala, fica tão empolgado ao vivo aí. E aí a gente fica... Verdade, é Faraó, tá? Desculpa aí. Desculpa a falha aí. Foi o Paulo e a Helene que falou. Ah, isso aí. É Faraó. Faraó teve um sonho aí. E aí José realmente foi governador do Egito. Faraó, Nabucodonosor é da Babilônia, tá? Que era de Daniel, tá? Misturei aí a história aí. Mas o resultado é o mesmo, relacionamento, tá? Para José, ele optou pelo relacionamento, ele era um homem de serviço. Ana era uma mulher que seu marido era de serviço, tanto que ele oferecia sacrifício em dobro para ela. Porque Eucana amava mais Ana. Mas só quando essa mulher ela optou, é a questão de um relacionamento, porque a casa de Eli, a casa do sacerdote Eli, já não estava mais questão de relacionamento, mas sim somente de serviço. E aí Deus estava procurando um profeta, Deus estava procurando outro sacerdote para a questão de relacionamento, que primeiro era o relacionamento para depois ser serviço. Por isso que era uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava no templo. Por isso que Jesus veio e ficou aqui 3 anos e meio, porque a questão maior de Jesus sempre foi o relacionamento do que o serviço. A ênfase maior de Jesus era o ensinamento, a ênfase maior de Jesus era trazer, a ênfase maior de Jesus era o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, depois ele fazia o serviço. Mas a prioridade de Deus era o relacionamento, por isso que ele morre na cruz e disse, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, porque a questão não era o serviço, a questão era o relacionamento. Por isso que antes de Jesus morrer, Jesus poderia dizer, eu não perdoo eles, porque eu fiz, eu trabalhei, eu me sacrifiquei e esse povo me enganou. Mas Jesus não estava preocupado com o serviço. Jesus estava preocupado com o relacionamento, porque ele pergunta para Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, porque o que eu quero não é simplesmente o serviço, o que eu quero é um relacionamento, e o relacionamento de Jesus com o Pai era cruz. Mas voltando para o texto, que Deus transforma a morte em vida. E aí sim, agora o Nabucodonosor tem um sonho. E aí os seus profetas, seus mágicos não conseguiam decifrar o sonho. E aí por não conseguir decifrar o sonho, do que eu estava falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, já misturei tudo de novo. É a fornalha, pelo amor de Deus. Me deu confusão agora, minha esposa. É a fornalha, aí Nabucodonosor constrói uma estátua dizendo, olha, aquele que não se curvar, aquele que não servir, vai morrer. E aí chega Sadraque, Mesaque e Abednego e diz assim, ó, o rei fica sabendo. Nós não vamos nos curvar, não vamos servir não. Nós só temos um relacionamento, e esse relacionamento é com Deus, e só Ele nós vamos servir. E aí Nabucodonosor fica irado, fica no veneno, e diz, pega esses caras e joga na fornalha, e aumenta 7 vezes mais. E aí quando esses homens são jogados na fornalha, aqueles que estavam levando morreu queimado, mas eles caem na fornalha e não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque se fosse o serviço, os 3 estariam andando sozinhos lá dentro. Mas o interessante é que a Bíblia diz que aparece o 4º homem na fornalha. Poderia ter livrado eles. Os 3 caíssem na fornalha e os 3 ficassem andando. E aí Nabucodonosor olha, vê que eles não são queimados e diz, meu Deus, e realmente esses caras são Deus, realmente esses caras... Não. É para mostrar para o rei, é para mostrar para todos que uma vida de relacionamento vale muito mais do que o serviço. Por isso que Jesus apareceu na fornalha e os 4 estavam passeando na fornalha.
Não importa onde você esteja, você pode estar no lugar de morte, mas Deus transforma em um lugar de honra, um lugar de vida. Porque opta por uma vida de relacionamento. Porque o interessante é que quando o rei olha para a fornalha, não dá ênfase para os três, mas dá ênfase para o quarto homem, dizendo que tem semelhança aos deuses. E aí quando os três saem, o Deus dele é verdadeiro. Tem que adorar o Deus dele. Por quê, amados? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego mostraram que é mais importante o relacionamento do que o serviço. Muitas vezes nós estamos negando Jesus porque nós estamos dando mais ênfase ao serviço do que ao relacionamento. Porque o relacionamento muitas vezes nos leva à condição a qual nós não queremos. Serviço não. Serviço é o nosso sacrifício. Só que o problema é que às vezes o nosso sacrifício muitas vezes não traz resposta e a gente fica angustiado. Essa é a mensagem que eu tenho para trazer para você nessa noite. Qual Deus você está servindo? Deus do serviço ou Deus do relacionamento? O Deus da graça. Porque se nós servimos o Deus da graça, Ele transforma a sua angústia em alegria. Ele transforma a sua desonra em honra. Ele transforma a sua derrota em vitória. Por isso, faça que nem Marta. Escolha a melhor parte. Escolha a estar aos pés do Senhor Jesus. Escolha se relacionar com Ele. Escolha buscar mais a presença dEle. Aí sim, você pode servir. Pelo contrário, o teu serviço não traz relacionamento, mas o teu relacionamento traz o serviço. Amém? Que Deus te abençoe. Agora minha esposa vai dar o final, o término, porque se a minha esposa não falar, ela tem um infarto. Tá bom? Que Deus te abençoe e te aguardo na quarta-feira com o estudo da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor. Tava com saudade, porque a Cláudia fala demais, entendeu? A Cláudia fala muito, ela não dá oportunidade para eu falar, de tanto que ela fala demais, irmãos. Então, eu tenho que ter a oportunidade de falar também, não é só ela que quer falar. Mas eu vim aqui, né, falei pro pastor, porque eu gostaria de orar por este casal abençoado que completa 18 anos de casado. Ed, parabéns por você conseguir aturar a Cláudia por 18 anos. Você é um guerreiro, um servo de Deus verdadeiramente. A gente sabe que você é um servo de Deus só por aturar a Cláudia. Que Deus abençoe você. Cláudia, parabéns, viu, pelos 18 anos de casado. Parabéns. Diminua de dar trabalho pro nosso irmão Ed, viu, minha irmã? Diminua, dê menos trabalho, brincadeira. Eu gostaria de estar orando por este casal abençoado, a qual o Senhor proporcionou deles estarem com a gente, nos ajudando, estar conosco no Ministério Fonte de Sabedoria e Graça, né? Então nós iremos orar a Deus pela vida deles, que Deus abençoe grandemente a vida deles, que Deus una cada vez mais, que eles completem bodas de diamantes aí, bem velhinhos um no outro, o Ed lá na guitarra, a Cláudia pregando, bem velhinha aí, que Deus abençoe eles. Vamos fechar os nossos olhos e orar para Deus pela vida deste casal abençoado. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, a qual o Senhor deu, Senhor, para os teus servos, Senhor, completar 18 anos de casados, Senhor. Nos dias de hoje, Senhor, é muito difícil, Senhor, chegar a esse tempo, Senhor, de casamento, 18 anos, Pai. Senhor, eu te peço toda a sorte de bênção, Senhor, para a vida do Ed, pela vida da Cláudia, pela vida dessa família, da Manu, Senhor, do Cauã. Senhor, eu te peço, Senhor, toda a sorte de bênção, Senhor, para a vida, Senhor, deste casal abençoado, Senhor. Derrama, Senhor, a tua unção poderosa, derrama, Senhor, a tua glória, Senhor, na vida deles. Derrama, Senhor, a tua unção, Senhor, se manifesta, Senhor, cada vez mais na vida deste casal, Senhor. Abençoa eles, Pai. É o que eu te peço e te agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Eu tenho um testemunho para contar que aconteceu com a nossa irmã Heloísa. A nossa irmã Heloísa, ela teve contato com
uma moça, né, a mãe de uma moça que teve Covid, né, teve Covid e ela teve que ficar mais de, acho que uns 15 dias na casa da moça pelo fato dela ter tido contato com a moça, com a mãe da moça que teve Covid, e ela teve que ficar lá para a mãe dela não pegar o Covid. E o que que aconteceu? Aconteceu que hoje em Santos teve uma campanha do Covid de fazer aquele teste, né, para fazer um teste aí que é mais sofisticado, que já sai o resultado em poucos minutos, não é na hora, mas em pouco tempo sai o resultado. E para honra e glória do Senhor, ela ficou mais de 15 dias, se eu não me engano, uns 15 dias na casa desta família. Todos da família estão com Covid e ela foi a única que não tem Covid. Ela fez o teste e o teste dela deu negativo, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Isso é para demonstrar para nós o poder da oração, o poder de nós estarmos clamando. Nós temos uma lista enorme de oração, de pedidos de oração, e a gente entra em oração, a gente ora, a gente intercede. Tem pessoas orando 24 horas aí, cada um ora um pouco, ora um minuto, ora um pouco. A nossa igreja tem uns momentos de orações também, algumas horas algumas pessoas estão lá no momento de oração, mas tem outras pessoas de outros grupos que estão orando. Então nós estamos juntos, né? Essa pandemia serviu para as igrejas se unirem mais em oração, em propósito, em estarem unidos mesmo em Cristo Jesus. Então, mais uma bênção o Senhor nos concedeu. Ela não tem nada, tá zerado para o Covid. E o interessante é que toda a família lá, ninguém se manifestou com a doença, ninguém, todos lá são assintomáticos. Ninguém se manifestou a doença. E para honra e glória do Senhor Jesus, a nossa irmã Heloísa não está com Covid, para a glória de Deus. E aí ela até me contou, falou que a família ficou sem entender. Como assim? Ela ficou esse tempo todo com eles, todos eles têm Covid e ela não. Aí eu falei para ela, fala para eles que é o poder de Deus na tua vida, que é Deus na tua vida, né? Deus é na sua vida. Então eu falei para ela, a partir de agora eles vão saber que Deus é na sua vida, porque todo mundo da casa está e você não. Então isso é para glorificar o nome de Cristo, para vocês saberem também que Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E daquela família, e também para aquela família também foi, vamos dizer, abençoado, porque lá ninguém tem os sintomas do Covid, só estão com o vírus, mas não tem sintomas nenhum. A probabilidade deles passarem é maior, mas eles estão bem também. Isso também é o motivo de nós estarmos em paz, porque a família também está bem. Só está com vírus, mas estão todos bem, ninguém se manifestou em nada. Mas isso é para vocês verem o poder que tem a oração. Então continuem orando, você que tem os seus propósitos de orações, que ora na madrugada, você que tem que gosta de orar, ora qualquer momento você esteja orando. Não é fácil estar orando, não é fácil. Acontece batalhas espirituais, acontece grandes batalhas espirituais, meus irmãos, vocês não têm noção de quantas batalhas espirituais eu tenho enfrentado por estar orando pela igreja, por estar orando por irmãos, por estar orando pelo meu esposo, por estar orando pela minha casa, por estar orando por várias pessoas, por estarem orando por vários ministérios, por estar orando por várias coisas. O inimigo, ele se levantou de uma forma tremenda contra a minha vida. Ele fez coisas, hoje eu até estava contando pro meu esposo na mesa, quando nós estávamos almoçando, eu falei assim, esposo, o diabo tá tão furioso comigo, porque Deus está usando a minha vida de uma maneira tão extraordinária que às vezes eu não consigo entender. Antigamente eu orava e sentia, né? Hoje eu oro e vejo as coisas. É interessante, muito interessante isso que está acontecendo comigo. E ele tentou de várias formas, ele fez de várias formas em um dia. Ele se manifestou como cachorro e eu estava acordada. Ele se manifestou como demônio, falando para mim, você tá querendo que a igreja ore? Então eu vou te mostrar quem eu sou. Eu peguei ele pelo braço e falei assim, está repreendido. A igreja vai orar sim, para a honra e glória do santo nome do Senhor. E vencer essa batalha. E por final, porque ele sabe assim onde pegar você. Ele sabe aonde ele vai te incomodar, onde ele vai cutucar você. Por último, ele
irmãos, eu não estava dormindo, tá? Isso aconteceu há uns 2 dias atrás, eu não estava dormindo, eu estava acordada, eu tinha liberado meu esposo para trabalhar, deixado ele na porta e fui deitar. Tudo isso aconteceu no período de meia hora, todas essas guerras espirituais veio em menos de meia hora. Tudo isso porque eu estou orando por pessoas que têm depressão, tudo isso porque eu estou me colocando na brecha por oração. E aí, a última vez desse dia, porque já teve outras, depois ele se manifestou de outras formas, porque ele não conseguiu, ele apareceu para mim como se fosse a minha mãe. Ele apareceu para mim como se fosse a minha mãe. E aí eu olhei, aí falou assim para mim, não, vem filha, pode vir, que é a mãe. Aí eu peguei assim, fiquei olhando, eu falei assim, tá. Isso nesse período, dei a mão. Aí quando eu falei assim, não, porque a palavra de Deus diz que não é, então não é. Aí eu peguei pelo braço e fiz a mesma coisa, levei até o chão e falei assim, você está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que você não é a minha mãe, que você é o próprio Satanás para tirar a minha paz, porque você sabe aonde quer me pegar. E se levanta várias batalhas espirituais na sua vida por causa de oração, por você se dispor a orar. Por você se dispor a orar pela sua família, por você se dispor a orar por alguém, por você se dispor a orar, se levanta batalhas espirituais. Muitas vezes você não entende, tá tudo normal, você resolve orar, você não entende porque o marido briga com você não entende porque acontece alguma coisa. Aí eu falei assim, eu venci todas essas batalhas, aí chegou a última batalha de hoje, né, que teve uma última, ele fez eu lembrar de coisas do passado que aconteceu há muito tempo atrás, para eu ficar com raiva do meu esposo. Coisas assim, tipo o que aconteceu no passado com o esposo, tipo uma briga, algo assim, ele fez eu lembrar. Aí eu, lavando louça, falei, Satanás, tu tá querendo fazer eu lembrar de coisas do passado para brigar com meu esposo depois de muito tempo? Tu tá repreendido, porque isso você não me pega não. Você já tentou me pegar de várias formas, mas desta forma você não me pega. Então eu tô dando esse alerta para os irmãos, tem vitória sim na oração, mas também tem batalhas, tem pelejas a serem enfrentadas. Então os irmãos não desistam de estar orando, não desistam de estar clamando um pelos outros. Vai vir batalhas, mas você vai vencer todas as batalhas. Todas as batalhas com Cristo Jesus nós vencemos. É interessante que o pastor ele trouxe a palavra, né? Você está preocupado com o serviço ou ter relacionamento com Deus? A oração faz parte de você ter um relacionamento com Deus. Se você quer começar, não sei como começar a ter um relacionamento com Deus, comece com a oração. Comece orando, comece clamando, comece lendo a Bíblia. Porque é um começo, é um praticar. Isso vai te levar a ter um relacionamento com Deus. Vai levar você a ter uma intimidade com Deus e você vai conhecer a voz do seu pastor. Quando ele falar algo, quando você estiver passando por uma batalha espiritual como eu passei, você vai entender quando é Deus que está falando ou quando não é Deus. E você não vai ter medo. Por mais que esteja furioso, por mais que a situação esteja tenebrosa, você não vai ter medo porque você sabe quem está contigo na batalha. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de falar pra vocês. Dar parabéns pro Ed, pra Cláudia, que Deus abençoe. Se tiver pizza, eu tô indo aí lá na casa de vocês fazer oração, né? Porque aí eu já faço uma oração pessoalmente, brincadeira. Mas que Deus abençoe a vida do Ed e da Cláudia, que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui assistindo essa live com a gente. Muito obrigado, aqui vai meu muito obrigada. Se você puder compartilhar essas pregações, compartilhe o louvor. Se você puder clicar lá no YouTube, eu agradeço. Curta as pregações no YouTube, se inscreve lá no YouTube, que isso vai nos ajudar, porque a gente precisa de 1000 inscritos e tem só 56 pessoas inscritas. Por favor, divulgue, vai lá, se inscreve no YouTube, tá bom? Mas persista, realmente queiram ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus começa quando nós começamos a conversar com Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por cada um que está aqui. Tô vendo a Rita, tô vendo a minha cunhada, tô vendo a Ailton,
tô vendo uma irmã que eu não sei quem é, tô vendo a Kátia, meu irmão, tô vendo o irmão Paulo, o Diego, tô vendo alguns irmãos, o Cleiton também tá aí, seja bem-vindo, o Cleiton na família Fonte de Sabedoria e Graça, que Deus abençoe a Simone, a sua esposa, a sua família, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui, que Deus abençoe, que Deus vos guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Persista, a oração tem muitos em seus efeitos, tá bom? Deus abençoe, fique na paz. Amo vocês.